Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, mais uma vez, está aqui para provar a Deus, né? O baiano que vem por aqui, vem um pouco vazio, agora já está vazio, está faltando um limão, a falta, é um limão, mas é importante ver a caminho. Mas já é a hora, nós temos que começar, né? Vamos orar a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia. Pai, obrigado, Pai, por esse dia, Senhor Deus. O Senhor nos preparou aqui, Pai, para estar aqui, para te louvar, Pai, para te adorar. Pai, tudo que for feito por Senhor Deus, na honra e glória do Santo nome. Pai, obrigado, Pai, pela chuva, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem misericórdia, Senhor. E tua graça tem nos alcançado, Pai. Pai, eu peço também pelo esse familiar, Senhor. O Senhor vai estar comprando teus anos, Senhor. Em nome de Deus, Pai. O Nicolas, a Sofia, o Léo, Pai, nesse momento, Deus, a Elisa, Pai, o Senhor possa estar protegendo eles, Senhor Deus, todo mal, Pai. Também estamos sabendo isso, Pai, Senhor, para que o nome do Teu Senhor, em nome de Deus, Pai, glória a Deus. Amém. Como queridos irmãos, que abram suas Bíblias, é Salmo 138. Todos acharam? Amém? Salmo 138, falando durante o tempo. Oração e agradecimento de Davi. Todos nós sabemos que Davi foi um homem que, mesmo com os desvios dele, como falha humana sempre tem, ele sendo um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que foi muito perseguido. Mas nós temos um lado a admirar de Davi. Ele foi um homem que sempre procurou na presença de Deus, um homem que sempre reconheceu o ser dele, um homem que sempre vê o salmo de Davi, o salmo é bastante salmo, não todos de Davi, mas nós sabemos que o salmo dele sempre é ele em oração, sempre é ele conversando com Deus e ele tem a confiança que ele tem com Deus. Né? Esse salmo é dele assim, a minha versão melhor. Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração, diante de todos os deuses, eu canto hino de louvor a ti. Por causa do teu amor e da tua fidelidade, eu me ajoelho. Virando para o teu santo templo e dou graça a ti, pois tens mostrado que o teu amor, o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Quando te chamei, tu me respondeste, e com o teu poder aumentaste as minhas forças. Irmão, aqui a gente vê no texto a confiança que Davi sempre teve por Deus. E também a gente vê a gratidão que ele tem, sempre está agradecendo a Deus por as ajudas que ele sempre foi alcançada por Deus.
mesmo no tempo dele estava passando por conta, antes de buscar recurso em Deus. Irmão, eu sei o momento de nenhum irmão, dificuldade, um momento de alegria. Eu só quero dizer para o irmão que Deus conhece. Tanto os irmãos aqui, quanto os irmãos lá, Deus sabe de tudo que nós passamos. E quando nós temos essa confiança e busca Ele, de qualquer forma Ele vai nos ajudar. Ele vai nos tranquilizar. Isso é a fé que nós temos de andar na presença do Senhor. Não estou dizendo que nós vamos ter problemas, todos nós temos, mas quando nós estamos na presença dele, ele é o melhor para nos aconselhar, é o melhor para nos ajudar. Amém? Agora eu vou passar a palavra para o Ministério do Amor, para você estar orando mais uma vez. O Ministério do Amor também esse dia está. Só Deus sabe, está passando, mas é isso mesmo, nós não podemos desanimar. Deus sabe o que é. Senhor Deus, nosso Pai, Pai, está aqui, Pai. Deus serve, Pai. Pai, conforta, Deus, o coração deles, Senhor. Pai, traz sabedoria, discernimento, Pai. Apoia, Senhor Deus, para que possamos, Senhor Deus, enfrentar as dificuldades aqui na terra. Sabemos, Senhor Deus, que tudo que nós passamos aqui, Pai, seja para Ti, Pai. Só o Senhor, Pai, merece toda a honra e toda a glória, Pai. Pai, mais uma vez, Senhor Deus, toma, Pai, Teu servo nas Tuas mãos, Pai. Pai, ajuda eles, Senhor Deus, em tudo que eles tiverem precisando nesse momento, Pai. Pai, seja, Senhor Deus, a luz do caminho para esta noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro para Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como é bom nós estarmos reunidos nessa tarde, aqui, a louvarmos e adorarmos ao Senhor. Nós irmãos temos um motivo pelo qual nós estamos aqui, um motivo pelo qual nós nos conhecemos. Existe uma aliança que é muito maior que aquilo que nós talvez possamos entender. Mas o Senhor Jesus é a aliança que nós temos entre nós. É essa aliança que nos permite nos conhecermos. Muito provavelmente, se não fosse o Senhor Jesus, eu jamais teria tido a oportunidade de conhecer o pastor Reginaldo, o irmão Ismael, o Reizinho, Patrícia, e tantos outros aqui, Cosmo, Mateus, tantos outros aqui que a gente teve o privilégio de conhecer, a Riva, a Odisseia. Isso é por causa da aliança. A aliança que nós só conseguimos através do Senhor. E é por isso que eu gostaria de convidar vocês para que nós possamos declarar nessa noite que Jesus é a aliança.
cânticos, é aquele momento que nós vamos ter a oportunidade de nos alegrarmos, de nos abraçarmos, de nos cumprimentarmos. Então vamos aproveitar. Eu não sei quantos os irmãos conhecem esse cântico. Alguém já conhece, já cantaram aqui nessa igreja? Eu preciso de você? Meu irmão já conhece, glória a Deus. Nós vamos então aprender, mas quando estamos aprendendo, vamos aproveitar para nos cumprimentar com Deus e vamos, eu preciso de vocês. E eu creio que assim como eu preciso também, imagino que os irmãos também precisam de mim. Nós precisamos de Deus até o fim. Amém? Nós precisamos de
Meus irmãos, essa é a alegria que nós devemos ter, nosso coração deve transbordar essa alegria que só Jesus pode nos dar. E nós precisamos, para a gente poder encerrar esse momento de louvor, de adoração, é continuar nesse clima, nesse sentimento, continuar entronizando o nosso Senhor Jesus. Não que ele precisa ser entronizado, porque ele já está no trono, mas eu convido os irmãos a construir um trono, um louvor, para que o nosso Senhor possa ser entronizado. Os irmãos que trouxeram os dízimos das ofertas também têm a oportunidade de estar diante desse momento. Meus irmãos, eu só vou fazer vou comentar, não é para os irmãos trabalhem lá, viu, como dizem alguém aí, mas existem igrejas grandes que quando nós pedimos para vir à frente para orar, que não vem uma quantidade semelhante, não vem, e demora para vir. Então eu queria que os irmãos, eu vou pedir a Deus também, que os irmãos continuem com essa humildade, tá? Com essa visão correta, e confiar em Deus nas orações. Muito bem. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus,
pela oportunidade que nós temos, ó Senhor, diante de Ti, diante da Tua presença, Senhor, pelos méritos de Jesus Cristo, Senhor, de intercedermos, ó Senhor, diante de Ti, por situações, ó Pai, que são, na maioria delas, ó Pai, impossíveis de serem resolvidas sem o Senhor. Nós colocamos agora, Senhor, que mesmo aquelas questões em que estamos pensando em resolver pela força da nossa própria mão, pela nossa boca, pela nossa inteligência, ó Jesus, em nome de Jesus eu peço que nós não façamos isso, que nós não possamos agir pela força humana, Pai, mas que possamos agora acalmar o nosso coração, a nossa mente, nosso espírito, para colocar diante de Ti. Colocamos diante de Ti, Senhor, todo o agradecimento por emprego tido, pelo alimento, pela residência que temos, pela família estar viva, Senhor, estar bem. Agradecemos, Pai, quando temos um bem, agradecemos por cada bem que temos. Ó Deus, a Tua palavra diz para que nós agradeçamos por tudo que temos, ó Senhor, e não cobicemos as coisas dos outros. Colocamos dentro de Ti as nossas famílias aqui representadas. Colocamos dentro de Ti, Senhor, principalmente a nossa vida espiritual com o Senhor. Então, Pai, eu peço por cada irmão que está aqui na frente, Senhor, cada um que veio à frente, cada criança que ainda está, talvez, em processo de te aceitar como Salvador. Pai, cuida de cada um, Senhor, para que nós, ó Senhor, possamos crescer na fé, firmes, ó Deus, realmente valorosos, ó Pai, como o Senhor pede, que nós estaremos livrando-nos de inúmeras situações, ó Pai, ó Senhor, de inúmeros males, ó Senhor, causados pelo mundo, por nós mesmos e por Satanás. Pai, guarda o teu povo. Senhor, guarda-nos na saúde. Estamos colocando aqui dentro de Ti a saúde, Senhor. Ó Pai, a saúde de cada um, Senhor. Ó Pai, nós temos uma irmã que supõe que possa estar doente. Não sabemos, Senhor. Coloca Tuas mãos sobre a nossa irmã Terezinha, Pai. Cuida dela em nome de Jesus. Ó Pai, colocamos também, Senhor, os nossos irmãos que precisam decidir nessa semana, os jovens que precisam se decidir nessa semana, por algumas coisas como na área dos estudos, Pai, de se distanciar da turma, Senhor, que não quer servir, ó Pai, ou se aproximar para dar bom testemunho de Ti para eles. Que o Senhor cuide também do emprego de cada um, guardando de acidentes em nome de Jesus. Também abrindo a porta para emprego, Senhor. Ó Deus, cuida, Senhor, daqueles motivos que eu ainda não orei, mas o Senhor sabe tão bem, Pai, como cuidar. Ó Deus, nós pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, e aguardamos os Teus cuidados. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. É a hora das crianças, né? Pastor, posso só dar uma palavra aí também? Meus irmãos, previdência, sementes daquilo que nós temos colhido. O Gustavo está dando uma força para a gente, ele está fazendo um teste aqui, uma experiência, para ver se ele consegue nos ajudar. Mas pedimos que os irmãos continuem orando pelo ministério de louvor. Nós precisamos que Deus capacite, traga pessoas dispostas a servir, dispostas a participar, dispostas a estarem colocadas diante do Senhor. Nós precisamos de pessoas também que venham servir no ministério infantil. Então, isso é muito importante que nós tenhamos essa visão de continuar orando para que Deus, se não for possível levantar aqui, e possa trazer pessoas. Nós precisamos também de uma pessoa, um líder, para
Nossos adolescentes precisam estar sendo acompanhados, orientados, eles precisam. E nós precisamos que Deus esteja trazendo trabalhadores. E só existia uma forma de fazer isso. E eu aprendi, eu acredito que é a forma correta, eu sei por isso não é errado, mas é pedindo ao Senhor da Seara. Olhando ao Senhor da Seara, rogando a Ele para que Ele possa enviar mais trabalhadores. Então, isso é muito importante para a gente colocar sempre diante do Senhor. O Gustavo está dando uma força para a gente. E olha que interessante, o que eu vejo disso? Sementes. Um estímulo para que ele possa estar entendendo e encontrando um lugar para servir a igreja. Sementes sendo plantadas através do ministério infantil. Sementes que, se Deus nos permitir, nós ainda iremos colher frutos. Não serão os nossos dias aqui nessa terra, mas se Deus nos permitir, nós veremos essas crianças dando frutos espirituais. E isso vai ser um privilégio para a gente. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos, ó Pai, a vida dessas crianças, o testemunho, Senhor, que ela mandará, junto com o ensino da palavra, junto com as atividades. Que cada criança possa estar bem atenta, Senhor, ouvidos espirituais, ouvidos por Ti, para que elas sejam salvas ou edificadas, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que todo plano que a tua serva teve nesta noite possa ser concluído em nome de Jesus, meu Pai. Ó Deus, ajuda-nos, os pais, a trazerem seus filhos, como agora trouxeram essas crianças, meu Pai, sobre forças, de poder, de coragem, Senhor. Ó Deus, também nós colocamos diante de Ti o ministério de cânticos e louvor, de adoração, para que o Senhor esteja ajudando, esteja cuidando, esteja coordenando, Senhor. Esteja cuidando, Senhor. Nós colocamos a vida de cada um deles, ó Pai, Deus, dentro da Tua presença, para que o Senhor venha abrir as portas, dar capacitação, ó Deus, que o Gustavo ele possa desejar, possa querer agradar o Senhor aqui na igreja. Se for por esse meio, o Senhor vai dando a eles essa desenvoltura, vontade, prazer, Senhor. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos abrir, meus irmãos, em Tiago, capítulo 3. Hoje, meus irmãos, meus amigos, nós começamos uma série de mensagens sobre uma igreja modelo. Esse é o tema também da igreja mãe de Cidade Morumbi. Uma igreja modelo. Bom, se estamos falando de uma igreja modelo, nós estamos falando de algo bom. Isto é, uma igreja do jeito que Jesus quer que ela seja. Muito bem. Então, nós estamos na primeira parte dessa série de mensagens. Nós vamos ter duas partes. A primeira parte é pecados contra uma igreja modelo. A primeira parte, vão ser alguns domingos daqui para frente, é pecados contra uma igreja modelo. E a segunda parte é sobre como obtermos uma igreja modelo. Como obtermos uma igreja modelo. Então, meus irmãos, nós vamos desenvolver essas mensagens. Eu peço que você ore e você venha à igreja, porque nós estamos numa sequência de mensagens que Deus está dando para nós aqui. Amém?
valor. Muito bem. O título do sermão, da mensagem é Nasce uma Estrela. Esse é o título de filmes. Foram feitos 4 filmes nos Estados Unidos no século XX, e 3 do século XX e um agora no século XXI, com o título Nasce uma Estrela. As histórias mudam um pouco, mas tem a ver com uma mulher que tem um emprego muito simples. Ela é descoberta como sendo uma excelente cantora, e o filme leva a imagem, a sequência da história dela, em crescente, onde ela tem uma fama muito grande. No entanto, o filme mostra a decadência que existe por trás do ambiente, da arte, da música, o ambiente que o mundo tem de chantagem, de comprar pessoas e também os vícios. Então nós temos no último filme, que quem foi protagonista foi a Lady Gaga, vocês já devem ter ouvido dela, né? A Lady Gaga, ela é encontrada numa lanchonete por um cantor, e esse cantor muito famoso investe na vida dela porque ela tem uma voz excelente. Guarda isso, ela tem uma voz excelente. E o filme mostra a decadência desse cantor nas drogas, que se torna o companheiro dela, e a ascendência dela com todo o sofrimento que ela passa por ele, mas que ela consegue chegar lá. Muito bem. Um filme de 1977, foi o penúltimo filme chamado Nasce uma Estrela, e que teve a Barbra Streisand. A Barbra Streisand é uma mezzo-soprano na voz, né? E a Lady Gaga é uma excelente contralto. Isso é muito raro no meio tanto de homens como de mulher, o baixo para o homem e o contralto para as mulheres. Mas a Lady Gaga é uma excelente contralto. E o que me chama a atenção é que essas duas personagens, que mostram uma cantora fictícia, certo? Não é uma biografia, ela mostra o seguinte: o poder que a língua possui, a língua como órgão, para promover o canto. Nós temos todo um aparato de membros, de órgãos, que colaboram com a canção, para com o canto. Mas quem é dotado de uma voz especial tem de usar a língua. E o que nós vamos ler agora em Tiago, ele vai contar a verdadeira história da língua na vida do ser humano e também na vida da igreja. Então vamos acompanhar a leitura. Capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com o maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios,
embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria, daí o título Nasce uma Estrela, tá? Se vangloria de grandes coisas. Aqui é outra versão, né, irmão? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou ler com essa versão para quem está acompanhando para ajudar. Tem na sequência então ali, né, tá? Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como muito de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi tomada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Até aí. Muito bem. Que texto, né, irmãos? Esse texto não está no Antigo Testamento, não é? A gente não pode falar que não se aplica para nós. Esse texto foi escrito por Tiago. E Tiago inteirinho é prático para nós. Ele ensina para nós, Deus através de Tiago, como que é que uma igreja, ela pode ser uma igreja modelo, ou como que uma igreja pode ser destruída. Então Tiago, ele vai ensinar como se ora direito, né? Como que é que a gente cuida das pessoas que vêm à igreja, que são pessoas muito pobres, como nós devemos nos relacionar com pessoas que são ricas, várias coisas interessantes. Tiago tem é prático. Há pelo menos, irmãos, 60 versículos em Tiago de exortação, de ensino. E aqui nós temos quase que um capítulo inteiro, meus irmãos, falando sobre a língua. A língua e a língua do cristão, aplicada para o cristão. Então, eu quero expor esse texto para mim e para você. Eu quero que você preste atenção, porque eu creio que poucos sermões existem nesse assunto. Não sei se você já ouviu alguma pregação sobre a língua, tá? Mas eu ouvi pouquíssimas. E eu tive muito problema já em causar coisas em que eu tive que, diante de Deus,
acertar a minha língua, para que eu pudesse realmente estar servindo a Deus. E também já fui muito afetado pela maldade da língua de outras pessoas. A língua, meus irmãos, em si, ela é um órgão do corpo humano. Ela foi criada por Deus. A língua em si, como órgão, ela não é má. Realmente existe um benefício muito grande que a língua pode fazer. Só que esse benefício que a língua tem a fazer vai depender de nós buscarmos ter muita fé em Deus, em Jesus, e confessar os pecados com a própria língua sobre a língua que nós temos. Então, a língua, ela pode dominar o corpo nosso, sim. A língua, a nossa língua. Ou então, pastor, mas então, como que faz a pessoa que é muda, que não fala? Então, meus irmãos, é claro que nós temos que ver que a língua, ela transmite o que é gerado na nossa mente, na nossa inteligência, pelo nosso espírito. Ou a língua pode ser até utilizada, como diz Tiago, em corpos vivos pelos demônios, falando através daquele ser, daquela pessoa. Isso pode acontecer. Então nós temos que entender o seguinte: que quem não consegue se expressar pela fala, ele de qualquer maneira vai se expressar no coração. Se tivesse a língua e caísse em pecado naquela hora, naquele período, estaria falando, utilizando a língua. A língua realmente, ela é demais poderosa. E Tiago diz que ela domina o nosso corpo. 3 coisas pequenas que alteram grandes corpos. Em primeiro lugar, o freio. O freio também tem um outro aparato que põe na boca da mula, do jegue, do cavalo, que é o bridão. Já ouviu falar no bridão? Freio, bridão, onde as rédeas vão atadas ali. O freio, ele é pequeno, normalmente ele é de aço, alumínio, cobre, é uma peça, o freio, ele tem pelo menos 5 ações físicas sobre o animal, para que o animal obedeça e vá para onde o rinete, o peão, queira ir. Então, um objeto pequeno pode mudar o curso de um animal de mais de 400 quilos. O freio, Tiago fala aqui, o freio da boca dos cavalos. O leme dos navios. O maior navio que já foi construído é o Kinloch Nevis. Ele já foi sucateado. Esse navio petroleiro, ele tem um comprimento de 458 metros. E eu não consegui medir direitinho, mas eu medi do começo da Aracaju até a casa da irmã Celina, deu 300 metros. Então faltariam 158 metros. Então nós poderíamos dizer que da casa, mais ou menos da casa do irmão até o trevo lá, era o comprimento desse navio. Muito bem, o leme desse navio, que pelo timoneiro, o que conduz o navio, poderia guiar esse navio para onde for, o leme tinha apenas 9 metros de diâmetro. 9 metros de diâmetro, conduzindo uma nave de quase 500 metros de comprimento de aço. Tá bom? Muito bem, isso é para comparar como que a língua pode dominar o nosso corpo. A língua também é comparada com uma fagulha, uma centelha, uma chispa, uma faísca, ou um coriço, ou uma faúlha. Isso é, uma pequena
são as 3 comparações abençoadas que Tiago coloca aqui pelo Espírito Santo para ser pregado para os crentes, para nós os crentes. Em primeiro lugar, nós precisamos dar mais atenção para a nossa língua, sabendo que ela pode dominar-nos facilmente, como esses 3 objetos: o freio, o leme, a fagulha. Em segundo lugar, a língua pode destruir a existência humana, como a brasa a uma floresta. Verso 5, lendo de novo. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. E quando, meus irmãos, Tiago usa a palavra vejam, Deus está mostrando aqui que Ele queria que essa carta fosse lida nas igrejas, porque no começo da carta, se você olhar bem lá, meus irmãos, está dizendo assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Isso daqui é um termo de elogio. Essas 12 tribos não tem mais a ver com as 12 tribos de Israel, porque já na época de Tiago, o povo de Deus é a igreja mesmo. 12 tribos, ou em Apocalipse é citado também assim, significa toda a igreja dileta, excelente igreja de Jesus, que está espalhada sobre as nações, que essa carta seja lida. Então, meus irmãos, nós estamos diante de um texto empoeirado, tenho certeza disso, um texto fechado. Talvez o Salmo 91 seja muito, dezenas de vezes, mais aberto, mas não com menos merecimento. Mas a mesma palavra de Deus está dizendo, Tiago 3, que nós crentes precisamos dar atenção à exortação do Pai, de Jesus, sobre a língua. E a língua, ela pode destruir a existência humana, como a brasa destrói, causa para destruir uma floresta. A língua pode destruir a tua existência e a minha existência, se nós não a controlarmos, aqui nessa terra. É óbvio, ela existe conosco na terra. Nós estamos cercados de pessoas com língua, não é? Crianças têm língua. Não tem uma fase que a língua não exista. Já nascemos com ela, já nascemos com um raciocínio para usá-la. Então, a língua pode nos destruir na nossa existência, pois por ela nós pecamos. Por meio da língua é que a gente peca. E por ela são despertos todo tipo de pecado no nosso corpo. Versículo 6, observa aí. Assim também a língua é um fogo, isso é, como um fogo que incendeia a floresta, a língua é como um fogo queimando o nosso corpo. Ela pode causar isso. Assim também é um mundo de iniquidade. A língua, ela transmite os pensamentos, as intenções do coração. Só que as intenções do nosso coração, elas são malignas. E quando nós aceitamos Jesus no nosso coração como nosso Salvador, para o Senhor Jesus dominar a nossa vida, a nossa língua, custa muito a vida de santidade, custa muito a nossa vida de entrega a Ele, todo o coração. E eu peço que você preste atenção nisso. A língua é um mundo de iniquidade,
a língua do drogado, a língua do adúltero, da adúltera. Não está falando que é a língua do bêbado. A língua transmitindo o que o nosso ser pensa e em palavras, ela é um mundo de iniquidade, um mundo. Não existem alguns pecadinhos só pela língua. Muito bem. Ela é colocada entre os membros do nosso corpo, ela contamina por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Você pode perceber, eu posso perceber assim, quando a gente percebe que a gente errou falando algo, mas errou com alguém, conosco mesmo, com o pai, com a mãe, em uma empresa, em que a gente vê que vai causar algo terrível, nós ficamos normalmente muito preocupados. Chegamos a ficar até desesperados. E normalmente a língua, ela vai à frente com o pensamento, nos traindo todo esse corpo, a ponto dela nos entregar, a ponto dela machucar, a ponto dela ferir. E depois que nós fazemos, nós batemos a mão na testa e dizemos: por que eu abri a minha boca? Por que eu disse isso? Bem, Tiago está dizendo que é assim. Existe solução, nós vamos ver daqui a pouco. Ainda por cima, as palavras ditas e expressadas pela língua, elas podem estar ligadas a forças espirituais malignas. Vamos abrir em Provérbios 16, 27. Por favor. Provérbios 16, 27. O homem sem caráter maquina o mal. Suas palavras são um fogo devorador. A palavra de Deus, então, tem alguns exemplos de homens e mulheres que, através da língua, amaldiçoaram, através da língua, causaram morte pelo envolvimento que a pessoa tem com o mal. Nós temos um exemplo. Não é dito claramente que ali houve uma ação demoníaca direta na língua daquela mulher, mas nós sabemos de Nabote. Nabote era um homem que tinha uma vinha, e o rei Acabe, ele desejou aquela vinha do Nabote, porque a vinha ficava muito perto do palácio. O Nabote disse assim: não, eu não quero vender essa chácara minha, porque é herança da minha família. Aí o rei Acabe, ele ficou muito triste. Ele colocou, não diz a Bíblia assim, o dedo na boca, se recolheu no palácio, foi deitar-se, virando para a parede e chorando lá, porque ele queria comprar a vinha. Aí a esposa dele, que era filha de um sacerdote de Baal, um deus terrível, coberto de demônios, chamada Jezabel, chegou para Acabe e falou assim: ele era o rei de Israel, mas por que você está assim? Ele contou a história que queria comprar a vinha, na Nabote não quis vender. Ele disse assim: de modo nenhum. Quem é que é o rei de Israel? Não é você? Não, você vai conseguir essa vinha sim. E a Jezabel, que era muito inteligente, usou todo o argumento com a língua
a ponto de levantar falsas testemunhas, dizendo que Nabote havia pecado. E Nabote foi morto. E a vinha dele ficou para o rei. Bom, o final dessa mulher foi que ela caiu na rua, morrendo ali, e os cães vieram comer parte do corpo dela. Mas ela executou, meus irmãos, males terríveis através do pensamento e da fala dela. O próprio profeta Elias, ele sofreu, sempre com a permissão de Deus, tá, meus irmãos? Ele sofreu na mão dessa mulher, deveras. Então, meus irmãos, a língua, ela pode nos levar a trabalhar direto ou indiretamente pelo maligno, pelo mal, por Satanás até. E a nossa língua, como ela tem, nós temos o direito de confessarmos Jesus como nosso Senhor, se nós queremos Deus de fato, é com a nossa língua que declaramos, presta atenção nisso. Também com a nossa língua nós podemos rejeitar a salvação, nós podemos blasfemar contra Deus, como os fariseus diziam assim contra Jesus: este homem, ele cura os doentes e ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebul. E o Senhor Jesus disse o seguinte para eles: vocês são culpados pelo que vocês estão falando. Vocês vão pagar o preço por isso. Então, meus irmãos, a língua, ela pode levar uma pessoa para lugares escuros, terríveis, de morte e até a eternidade longe de Deus. Muito bem. Primeiro, nós vimos que a língua pode dominar todo o corpo. Em segundo, a língua pode destruir a existência humana. Em terceiro, a língua é um mal que o homem no sentido geral, homem e mulher, não consegue dominar, por mais que queira, não consegue dominar. Ah, é, pastor? Como está dito isso? Versículo 7 e 8. Toda espécie de animais tem sido dominada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue dominar. Meus irmãos, o ser humano está descobrindo que pode domar animais que antes eram tidos como indomáveis. Está se atingindo tal nível de controle sobre a natureza, em cima de orcas há muito tempo já, de baleias há muito tempo, elefantes da África que eram considerados indomáveis. Só os indianos eram em circo. Hoje já se consegue ter domínios sobre muitos elefantes da África e peixes, inclusive. E nós estamos vendo que o ser humano está fazendo amizade com os animais. Pela internet a gente vê amizade com animais que vêm da floresta, que buscam o contato com essas pessoas que vivem isoladas, e esses animais acabam virando animais domésticos. Então a palavra de Deus, ela nunca errou. O Senhor disse que isso aconteceria desde a criação do homem. O homem dominaria sobre a terra, sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar. Então Tiago usa a mesma parte, só que ele diz assim: mas a língua você não consegue dominar. Não dá para dominar. Porque a língua, ela traduz, ela é o gatilho da nossa natureza pecaminosa ruim. Então, meus irmãos, as palavras que são más, proferidas pela língua, o homem não consegue conter ou controlar. Muito bem. Desde o Éden, meus irmãos, isso acontece, a falta de controle sobre a língua. O homem foi dominado
por uma serpente que foi ou possuída por Satanás, ou o próprio Satanás se fez de serpente. É mais certo que Satanás entrou naquela serpente e ele falou com Eva, ele conversou com Eva. Então a língua é comparada na Bíblia como algo que não se domina e como uma língua de cobras venenosas. A língua do ser humano é comparada à língua de uma serpente. Suas palavras, as palavras proferidas pela língua, são como veneno de serpentes. Salmo 143. Salmo 143, se quiser pode abrir lá. Olha aqui. Afiam a língua como a da serpente. Eu vou ler no versículo 1. Livra-me, Senhor, dos maus, protege-me dos violentos, que no coração tramam planos perversos, e estão sempre provocando guerra. Afiam a língua como a da serpente, veneno de víbora está em seus lábios. Nós sabemos, meus irmãos, que o veneno da serpente, ele é inoculado através da presa da serpente. Mas, devido à fama que a língua humana tem, desde também Satanás falar com Eva, a língua é comparada a um órgão que emite veneno mortal. A Bíblia coloca dessa forma. Em quarto e último lugar, a língua consegue ser inconsistente. Olha o versículo 9 e o versículo 10 de Tiago. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Agora, essa é a parte principal para a conclusão. Eu peço que você peça a Deus para você conseguir desenvolver essa profecia do Tiago na tua existência. A língua é um membro, inconsistente. A própria língua nossa engana a nós mesmos. A língua, ela pode fazer com que nós, pelo nosso pensamento, bendizemos a Deus. Bendizemos a Deus. Como a língua pode fazer com que o mesmo irmão, a mesma irmã, que bendiz a Deus, amaldiçoe o seu próximo. É isso que ele está dizendo. Então, nós vamos precisar nos avaliar, irmãos. Olha só. Nós sabemos que nós louvamos ao Senhor, mas nós sabemos também que nós muitas vezes pecamos com a língua. O pecado com a língua não está no teu passado, nem no meu passado. O pecado com a língua é algo presente na Igreja de Cristo. E isso é tratável. Dificilmente alguém consegue controlar a língua. Tanto é que Tiago, no começo, diz o seguinte: se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Às vezes você fala assim: pastor, como que eu luto contra o impulso sexual? A vontade de fazer sexo antes do casamento? Ou como que eu vou lutar para que eu evite de ficar bebendo e caindo em bebida? Como que eu faço? A palavra de Deus diz o seguinte: primeiro vai tratar da tua língua, você vai tratar da tua mente.
com Jesus em primeiro lugar. Você vai procurar buscar a Deus e saber o que Ele pensa. E uma vez que você saiba, você vai concordar com Ele e vai confiar no todo coração e vai começar um caminho de tratamento com Ele. Se você conseguir dominar mais a tua língua, se eu conseguir dominar, nós vamos dominar mais os outros pecados do nosso corpo. É isso que Tiago está dizendo aqui. A língua engana o homem, porque o homem acha que quando ele faz o bem, está saindo uma fonte de água muito doce da sua vida. Olha só, eu consigo louvar o Senhor, eu consigo me emocionar com o Senhor, está certo. Eu consigo orar ao Senhor, eu consigo pregar ao Senhor, olha só. Mas nós temos também, meus irmãos, que olhar para nós e vermos que nós podemos estar causando muito mais a nós e aos outros pela língua. Então, o fato de nós falarmos, olha, eu bendigo ao Senhor, não quer dizer que nós necessariamente estamos bem. É isso que ele está colocando. Se nós bendizemos ao Senhor e amaldiçoamos ao próximo, é sinal que nós não estamos aprovados, nós estamos reprovados. Mas mesmo bendizendo ao Senhor, se nós bendizemos ao Senhor e com a mesma língua a gente amaldiçoa, então é sinal que nós estamos reprovados. E nós temos que voltar e aceitar isso. É isso que Tiago diz. Concluindo, a exortação dessa noite para você e para mim é que não é conveniente que estas coisas sejam assim. Irmãos, nesse texto da língua, a única frase positiva, são frases difíceis, pesadas. Tanto é que você não se agrada muito nesse sermão. Então presta atenção, ó. A única frase está aqui. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Isso quer dizer que há solução para a língua. Há solução. Eu gostaria que agora você abrisse em 2 Timóteo, tenha paciência. Capítulo 5. Só um momentinho, que eu não anotei. Aqui. Versículo 11. 5:11. Segundo ou primeiro? Desculpa, 1 Timóteo 5:11. Abra lá, por favor, 1 Timóteo 5:11. Vamos começar antes um pouquinho para não dar mal entendido. Verso 9, 5:9. 1 Timóteo 5:9. Eu vou ler com os irmãos aqui nessa versão. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos e só que tenha sido mulher de um só marido. Eu vou explicar. Nós estamos com uma carta, foi escrita a um pastor chamado Timóteo, e o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, está falando sobre as viúvas. E ele diz o seguinte, que o conselho dele é que as viúvas que precisassem de ajuda
teriam que ser viúvas que tivessem de 60 anos para cima. Tá bom? As que tivessem de 60 anos para baixo, elas deveriam ser cuidadas pelos seus parentes. Isso ele fala antes. Tá bom? Então vamos lá. Tendo testemunho de boas obras, as viúvas inscritas para receberem ajuda, tá? Ajuda de alimentos, ajuda financeira, o que for, tá? Traduz para os dias de hoje. Tendo testemunho de boas obras, se ela criou os filhos, quer dizer, ela é uma viúva, realmente foi uma mulher idônea. Ela se exercitou e foi hospitaleira, recebeu pessoas na casa, cuidou, lavou os pés dos santos, recebeu pessoas que pregavam o Evangelho, ou pessoas que eram viajantes, era costume lavar os pés, não é? Se ela socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra, mas não admitas na igreja, irmãos, as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. O que ele está querendo dizer isso? Não é que ele está dizendo que elas não prestam, não é isso. Ele está dizendo que quando uma mulher que enviuvou, ela ainda é nova, e se ela tem desejo de se casar, porque ela se sente sozinha, ou ela tem desejos sexuais ainda, ou quer ter os filhos, ela pode se casar, porque ela está viúva, é uma condição de Jesus, inclusive. Ela pode fazer isso. Então, assim, não admitas viúvas que são mais novas, com menos de 60 anos, não é? Embora, às vezes, uma pessoa de mais de 60 ainda quer casar. Mas ele fala assim, não admita. Porque quando elas se tornam levianas contra Cristo, elas querem casar-se. Isso é, elas querem deixar de ser viúvas. Então, que o marido cuide delas. Segue. Tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé, até o ponto de viúvas, ele está falando de viúvas, tá, irmãos? Hoje a gente pode falar, estender isso. A gente pode falar de pessoas divorciadas, nós podemos falar de pessoas solteiras que tenham essas atitudes, tá bom? Naquele tempo nem era pensado e aceita separação, era algo muito difícil. Mas ele está dizendo que havia viúvas, ele não está falando que todas elas são, que poderiam chegar a esse nível, ao nível de pecarem e abandonarem a fé, deixarem a fé que disseram que tinham, seguindo. E além disso, aprendem também a andar ociosas de casa em casa. Por quê? Porque se elas não tivessem de trabalhar, ou elas não tivessem um bom costume já na sua vida, elas estariam de casa em casa, perambulando de casa em casa. E olha lá, mas também paroleiras. Sabe o que é isso, meus irmãos? Paroleiras. Na Nova Versão Internacional está assim: fofoqueiras. Fofoqueiras. Tá? E curiosas. Por quê? Porque buscam notícias para fofocar. E isso acontecia, meus irmãos, e acontece. Que nós sabemos, meus irmãos, que aqui no Rio Comprido já teve problemas entre os irmãos por causa de fofoca. E eu, meus irmãos, eu estive durante muito tempo orando para pregar esse sermão, para chegar até agora, eu ia falar. E eu não sei, irmãos, como é que você está nessa questão, mas é bom que eu e você nos cuidemos e acertemos a nossa vida com Deus, falando o que não convém. Quer dizer, a língua, ela é um objeto para o pecado de fofoca e a
palavra curiosas está aqui assim, indiscretas, pessoas indiscretas. E eu sei, meus irmãos, que eu não estou falando a pessoas indiscretas, mas que isso sirva de alerta para nós esta noite. Tanto os homens como as mulheres, embora Paulo esteja falando das viúvas, esse é um dos textos, mas Tiago não nomeia que a língua é o mal da mulher. O Tiago diz que os pecados da língua é o mal do ser humano, que é preciso realmente tratar, para que a igreja, e esta igreja aqui, ela tenha realmente um crescimento, meus irmãos, a partir, ela seja uma igreja modelo, a partir do tratamento que a gente tem que dar, a maneira da gente falar, a vontade da gente falar. Nós temos que trabalhar com a nossa língua. Irmãos, um dos conselhos que a Bíblia diz é o seguinte: é algo que eu tenho feito, a Silvana, minha esposa, nós procuramos fazer, e a gente, quando evita, a gente se dá bem. Se uma pessoa, seja da igreja, seja de fora da igreja, ela vem fazer uma fofoca, você tem que ter coragem, se você quer melhorar uma questão da tua língua, e falar o seguinte: não, eu realmente não quero ouvir isso. Eu não sei se é verdade, e se eu souber que é verdade, eu não quero ouvir. Ainda mais de alguém que tem o costume de fazer isso. Você tem que evitar, tem que ter coragem. Aí eu vou lá, pastor, mas eu vim à igreja hoje para ouvir outra coisa. Aí então você conversa com o Tiago. Tiago, vai conversar com ele. Você fala para ele que você não gostou. Ou você fala assim: Senhor, muito obrigado, porque foi uma porta aberta, eu estou percebendo que eu preciso melhorar. Então, meus queridos, é necessário que nesta noite a gente aproveite a oportunidade e entenda o seguinte: quando a gente tem fé, a gente recebe fé no nosso coração, o nosso coração é comparado por Jesus Cristo com um solo, com a terra, com um tipo de terra bom. E na parábola do semeador, nós vemos que existem uns solos que não são tão bons assim. Solo com pedras, solos com espinhos. O solo que é bom, ele recebe o Evangelho, e o Evangelho frutifica. Mas os solos em que a semente cai, ela chega até a brotar, ela vive por um tempo, e depois ela morre. Ela murcha e ela morre. E o Senhor Jesus está dizendo aqui que esse tipo de solo são as pessoas que recebem a palavra de Deus, diz lá até na parábola, com alegria até, ficam um bom tempo com a palavra de Deus, mas os prazeres, a vontade de ficar rico, as tentações do sexo, ele diz na parábola, você pode olhar a parábola do solo, do semeador, faz com que a semente murche e a semente morra. E no lugar, meus irmãos, quando a gente recebe a semente do Evangelho pela fé, nós não podemos, meus irmãos, deixar a fé morrer. Nós temos que lutar pela nossa fé. Por quê? Se a fé ela morrer, no lugar da fé, o que entra? No lugar da fé em Deus, o que vai reinar? Que nem uma erva daninha crescendo no solo. E a erva daninha não precisa de solo bom para crescer. O Evangelho precisa. Quando a gente está enfraquecendo na fé, meus irmãos, a gente começa a pecar. E conforme a gente vai enfraquecendo na fé,
a gente vai aumentando a quantidade de pecado. E a gente vai se justificando diante de Deus. E a língua é um dos órgãos que mais pecam. E é o último a ser acusado como culpado por nós. A gente diz assim, existem guerras. Tá, mas você não está lá, né? Há maldade no mundo pelas drogas. Mas você não está sofrendo o poder das drogas no seu corpo ainda. Mas a língua é o que está conosco. O rico peca, o pobre peca. É assim. Então, qual é a solução? A solução é Jesus Cristo. A gente não vai ter condições de domar a nossa língua, então nós vamos buscar a Jesus. E nós vamos pedir que Jesus nos ajude a ter fé. Irmãos, é preciso acreditar em Deus de todo o coração. A fé é o fundamento verdadeiro, o alicerce daquilo que a gente não vê. Nós precisamos confiar que Deus existe e que Jesus Cristo, Ele perdoa o nosso pecado e que Ele cuida de nós. Nós precisamos fazer isso. E nós demonstramos isso, meus irmãos, de uma maneira com a nossa fidelidade. Fidelidade na igreja, fidelidade em evangelizar, fidelidade de ler a palavra, fidelidade em pegar os filhos e honrá-los para que eles conheçam a palavra de Deus, fidelidade de estar no domingo à tarde, à noite, ouvindo um sermão chato aqui, mas querendo fazer a vontade de Deus. É necessário. É necessário. E quanto mais você se esforçar, mais você se esforçar em ter fé da maneira que Deus faz, mais você vai ter poder para você vencer o pecado e vencer a rainha, a estrela que quer reinar com mal na tua vida e na minha vida, que é a língua. Nós precisamos tomar essa atitude. Cabe a você tomar essa atitude esta noite, declarando a Deus que você está com Ele, sim, de todo o coração, com todas as suas forças. Então nós vamos agora orar. Eu peço que você ore no teu coração. Eu posso orientar da seguinte forma: você agora avalie como que está a sua vida com Deus. Você tem já Deus como teu único e suficiente Salvador por meio de Jesus? Muito bem. Se você já tem o Senhor Jesus como único Salvador, você precisa pedir para Ele, para você se consagrar de todo o teu coração a Ele e ser fiel a Ele. Se for necessário, peça agora. Diga ao Senhor que você quer amá-lo de todo o coração, que você quer tê-lo intensamente na tua vida, que você quer amá-lo mais do que qualquer pessoa ou coisa na tua vida. Como Jesus ensinou lá em Lucas 9, mais que pai e mãe, mais que mulher e filhos, mais que irmãos e irmãs, e mais que a tua própria vida. Essa é a condição de você ser um discípulo, amar a Deus acima de tudo. Muito bem. Se você está querendo amar a Deus acima de tudo, e ficar firme, e pedir para o Senhor que perdoar os seus pecados, e cuidar daquele pecado que você não consegue vencer, e você pedir com fé. Hebreus diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e é a prova das coisas que não se veem. E se você pedir com fé para Deus dominar uma área da tua vida que está te estorbando, que está te atrapalhando demais, que é pecaminosa, com fé, em oração, Deus vai te ajudar a vencer. Porque a Bíblia ensina que o pecado é
é algo que Deus quer tratar por meio da confissão pela fé, por meio da crença do seu povo. Confie, confie, de todo o coração. Ele não vai fechar a porta para um filho, uma filha, que quer acertar sua vida com Deus. Não, Ele vai cuidar. E se Ele cuidar do teu pecado que você está colocando, isso vai contribuir diretamente para Ele cuidar da tua língua também. Porque por meio da língua que sai todo tipo de mal. Então oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, porque pudemos pregar. Obrigado, Senhor, porque pudemos ouvir o texto de Tiago. E eu peço, Pai, pelo Espírito Santo que habita nos crentes, Pai. Ajude os nossos irmãos queridos aqui, Pai, a crescerem cada vez mais na fé. Me ajude também junto com eles. Nós todos, Pai, como uma igreja, nós estamos muito felizes, porque temos um culto esta noite. Temos irmãos que deixaram e vieram aqui, Senhor. Ó Deus, que esses teus servos, ó Pai, que essas crianças continuem sendo pessoas que busquem ao Senhor de todo o coração, porque isso é a glorificação do teu nome. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado. Vamos ficar em pé, por favor. Alguém sabe de alguma notícia aqui, irmãos, de última hora, que é para orar agora nesse momento, antes de terminar com a bênção? Alguém durante o culto soube? Nada? Está tudo bem? Então vamos orar. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, o consolo e a comunhão do Espírito Santo estejam presentes com a tua igreja aqui reunida e com toda a tua igreja espalhada sobre a face desta terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe você. Não sei se dá para fazer que nem